Muito bom dia, agronegócio. Quarta-feira, 31 de agosto de 2022, 8 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. Estamos no ar com a nossa abertura de mercado, que acontece pelas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos ao vivo por todos esses canais e, portanto, as nossas linhas de comunicação estão por ali abertas para que você mande da onde você está falando, mande sua cidade, seu estado. Se você está em outro país nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, mande também para a gente, que a gente quer saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Mande a sua pergunta, as suas dúvidas sobre quais mercados você quer saber, se você quer saber um pouco mais sobre outras coisas como clima, economia, política, enfim, a gente está aqui para te responder tudo aquilo que você precisa saber para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. E claro que estamos também ao vivo pelo nosso site, noticiasagricolas.com.br, por onde você também pode nos assistir e nos acompanhar, tá certo? Lembrando sempre que a nossa abertura de mercado, o Bom Dia Agronegócio, tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que Letícia Guimarães está com a gente pela redação do Notícias Agrícolas nesta manhã de quarta-feira, tá certo? Inclusive, Letícia ontem foi para uma coletiva de uma indústria de saúde animal, trouxe algumas informações importantes que já eu vou compartilhar com vocês, tá certo? E vamos juntos, portanto, na próxima hora para fazermos, então, essa checagem dos preços, notícias que são importantes nesse início de quarta-feira, e eu já adianto que hoje um dos destaques, ou talvez o principal destaque, são as informações que partem do mercado financeiro, do quadro geopolítico, tá certo? A primeira notícia dessa quarta-feira, 31 de agosto, é que morreu aos 91 anos o último líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev. O Gorbachev foi um político bastante importante, bastante relevante ali para a redefinição da nova ordem mundial depois principalmente da Guerra Fria. O Gorbachev foi uma figura determinante ali, né, no final da Guerra Fria, e para que o final da Guerra Fria se desse daquela forma, claro que a repercussão no mundo inteiro está acontecendo. Ele já tinha 91 anos, né, tinha uma idade bastante avançada e estava internado desde o início da pandemia. A sua causa mortis ainda não foi divulgada. Então, logo a gente tem essa informação, a gente pode dividi-la com vocês, tá certo? Mas, enfim, então, deixa o mundo para entrar na história, né? Como já disse um outro político do qual conhecemos, né, do qual temos conhecimento, Mikhail Gorbachev, neste 31 de agosto. Não sei se foi exatamente, né, para nós 31 já, mas acho que sim, que foi às 11 horas do horário russo, então, enfim, é isso, certo? Então, o mundo amanhece sem a presença de Mikhail Gorbachev. Na sequência, temos ali, como eu falei, ainda um mercado muito avesso ao risco. É possível perceber isso pelo comportamento das commodities. A gente tem novas declarações sobre a OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, que mexem com o mercado nessa quarta-feira e, naturalmente, mexem com os preços das commodities agrícolas também, além das energéticas e metálicas, as demais energéticas. O gás natural também está caindo forte e começa a impactar nos preços dos fertilizantes nitrogenados. No entanto, para a ureia, o impacto não foi tão forte e as baixas não se deram tão rapidamente, porque a Índia voltou ao mercado para comprar ureia e, com o aumento da demanda, se manteve os preços elevados, portanto, tá certo? Vamos seguir por aqui, você vai entender tudo isso já um pouquinho mais profundamente na sequência. Preços na Bolsa de Chicago, a soja continua seu movimento de baixa, tem 14 dólares e 23 centos por bushel no primeiro contrato, que é o novembro e é o mais negociado agora, com 0,7% de queda. O milho, 6 dólares e 68, 1,5% de queda, 6 dólares e 68 centos por bushel, portanto. O trigo, 8 dólares e 16, uma baixa de 0,4%. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja. Nós temos para o óleo uma perda de 0,3% para 66 centos mais 16 por libra-peso, e no farelo a baixa de 0,7% para 421 dólares mais 40 centos por tonelada curta. Bolsa de Nova York agora, a gente tem café em pequena alta de 0,3% para 2 dólares e 35 mais 80 por libra. O açúcar cai 0,3% para valer 18 centos mais 4 por libra-peso. O algodão, 1 dólar e 12 mais 76
por libra-peso, 0,4% de alta. O petróleo, como eu já adiantei, cai e volta a operar abaixo dos $90 por barril no WTI, que tem $88,92 nesse momento, com perda de 3%. Tá? Para o petróleo Brent, que é referência para a Petrobras, referência para o quadro global de oferta e demanda, a baixa é de 2,9%, também muito próxima da perda que se observa no WTI, e tem o barril cotado a $94,97, ok? O gás natural sobe no mercado futuro norte-americano, mas cede nos mercados europeus, já já a gente vai falar sobre isso também. O ouro cai 0,6%, a prata 2,1% de queda, o cobre 2,8% de recuo, tá? O dólar index sobe agora 0,2%, tá? Mostrando, mais uma vez, as informações, o sentimento de aversão ao risco que o mercado registra nessa manhã de quarta-feira. Há uma preocupação muito grande, claro, com as declarações, com os caminhos que nós teremos, né, sendo trilhados pela economia global. Naturalmente que a gente tem essa pressão. De outro lado, a gente vai ver que há preocupações também em relação às últimas declarações do chairman ou do presidente do Banco Central norte-americano, o Federal Reserve, senhor Jerome Powell, né, que abandonou o discurso do soft landing, ou seja, vamos crescer menos, vai ser mais tranquilo, a gente estava aqui, vamos pousar mais suavemente. Me parece que não é mais isso em que acredita o Sr. Jerome Powell, né? Então a gente vai falar também sobre isso na sequência. Vamos falar também sobre a inflação da zona do euro, que atingiu um novo recorde em agosto, tá? Para quem essa semana me perguntou, inclusive, sobre isso, a gente vai falar mais sobre isso, e vai trazer informações também já já sobre a faixa oeste do meio oeste americano, do Corn Belt, que está sendo visitada pelo time do Grupo Laboro, em parceria com Notícias Agrícolas, Big Safra e mais profissionais que percorrem lá o meio oeste americano para colher informações em loco sobre a nova safra nos Estados Unidos, tá certo? Bom, falamos da Bolsa de Chicago, da Bolsa de Nova York, vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Dalian. Fechamento para o farelo positivo, para o óleo também, o milho também subindo, e segundo meu amigo Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities, mais uma vez os futuros do farelo e do óleo encerraram em alta na Bolsa de Dalian, uma vez que, ao se aproximarem das máximas de março, ou seja, estão ali num momento importante, né, nas máximas em quase 6 meses, a gente está falando nas vendas que começam a se aquecer, começaram esse movimento já há 6 semanas, né, e vem novamente registrando bastante força as vendas de farelo de soja na China. Muita parte disso, como eu volto a dizer, está refletindo um melhor momento da suinocultura chinesa, com margens que são muito melhores e voltam para o terreno positivo em patamares bastante fortes. Isso é completamente importante, porque nós vemos margens negativas já há alguns meses, então a gente vê essa condição. Aí olha só o que diz o Vanin. As vendas em agosto devem fechar no maior volume desde agosto de 2021. No ano passado, as vendas grandes foram motivadas pelo Covid, já que havia esse temor das indústrias de ficar sem farelo, dos consumidores de ficarem sem farelo de soja. Mas agora as vendas são puxadas pela demanda melhor. Isso é completamente importante, tá? Os estoques de farelo recuaram novamente, mesmo com a aceleração do processamento de soja, o que confirma que as vendas continuam crescendo. Depois de uma semana de compras fortes, a atividade da China está um pouco mais fraca. Traders da soja comentam sobre poucos negócios reportados, no máximo 5 barcos nessa semana, mas ontem, depois de mais um dia de queda na Bolsa de Chicago, o mercado terminou aí o dia perdendo mais de 20 pontos, né? E além do enfraquecimento dos fretes marítimos, que tem sido também um grande estimulante da demanda chinesa, parece que a China voltou a pedir ofertas no Golfo e no PNW, ou seja, nos portos americanos, já que os Estados Unidos têm efetivamente uma soja mais barata agora, mais competitiva, a sua safra está em pleno desenvolvimento e Chicago vem recuando bastante nesses últimos dias. Então, efetivamente, é uma soja mais competitiva, mais barata, efetivamente, para os chineses.
Ontem falaram em 2 barcos no PNW para outubro. Talvez por isso que a soja encerrou com uma queda bem menor. A China ainda precisa comprar. Essa informação é completamente importante, tá? Anota, tá? Ó, a China ainda precisa comprar de 19 a 20 milhões de toneladas até o final de janeiro, tá? Ah, Carlinha, onde que eles vão comprar essa soja? Aonde estiver mais barato. Aonde estiver mais barato. A China é negociadora. E não é negociadora há 1000 anos, 2000 anos. A China é negociadora, senhoras e senhores, há 5000 e tralalá anos, tá certo? Ouçam o podcast Conversa de Cerca, o último episódio, com o grande Leone Severa, que trouxe essa história toda para nós, trouxe como os embarques do Brasil começaram para a China e como a China e o Brasil têm uma relação muito importante nesse co-crescimento da sojicultura, né? Vale a pena você entender, porque vai te fazer entender também que momento é esse do mercado, tá? Por quê? Porque a China está pulverizando as suas compras para garantir que tenha, então, esses bons negócios sendo efetivados, tá certo? Então, a gente tem esse momento aí para os chineses, certo? Volto a reforçar a questão da suinocultura na China. Não deixe de acompanhar também as nossas informações por aqui, para entender que faz muito parte disso tudo essa questão chinesa, tá? Antes da gente continuar, eu quero trazer aqui, falei bastante sobre a bolsa de Dalian ali, né? Mas eu queria também trazer esse resuminho do mercado financeiro com os fundamentos e hoje muito focado no financeiro, o resumo do Eduardo Vanin para a sua abertura de mercado, quais são os seus destaques nessa quarta-feira. Ele diz o seguinte: bolsas em queda, petróleo em queda abaixo dos $90 por barril. Gente, desculpa de novo essa tofanha, ainda estou congestionada, né? Como eu falei para vocês de novo, estou com essa gripe, me acometei. Aumento das exportações do Iraque e aumento da produção americana. A gasolina nos Estados Unidos está no menor nível desde a guerra, tá? Dólar em alta e commodities em baixa. Gás natural na Europa em queda. Lembra que eu falei? Está subindo no mercado americano, mas está caindo no mercado europeu. É isso aí. Olha essa informação que é importante. A Alemanha está conseguindo aumentar os seus estoques antes do inverno. Isso é completamente importante, tá? É outro mercado que você não pode desviar os olhos, certo? Biden está falando já em reeleição. Ai, Joe Biden. Taiwan fala em revidar as ofensivas da China. Eita! A China vai se preparando para o conclave do partido e Xi Jinping ruma para o seu terceiro turno, senhoras e senhores. Então percebam como o cenário geopolítico macroeconômico está completamente turbulento e acelerado. Eu separei aqui uma manchete da agência de notícias Bloomberg justamente para trazer esse sentimento do mercado, desse abandono, né, do chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, para levar, né, esse discurso já não mais para o soft landing, mas para os temores de uma recessão. E isso é realmente bastante preocupante, tá? Vou pedir para a Letícia colocar na tela. O título diz o seguinte: Powell abandona o objetivo de pouso suave enquanto busca entender esse crescimento dentro de um processo de recessão, tá? Então, essa manchete da Bloomberg ajuda a gente a entender bastante do que a gente está falando quando a gente pensa na cabeça do Jerome Powell, que deve estar agora, né, um turbilhão de emoções, né? Imagine você sendo presidente do Banco Central norte-americano no meio dessa confusão. Tenha pau, senhoras e senhores. Eu, hein? Né? Mas, enfim, estamos de olho. Estamos acompanhando. Bom, vou pedir para a Letícia colocar na tela para vocês essa manchete da Bloomberg. Eu não sei se ela já consegue colocar traduzida para vocês, mas enfim. Então a gente tem que ter bastante atenção, porque esses últimos discursos que ele fez, né? O Jerome Powell falou bastante na semana passada, quando teve aquela reunião em Jackson Hole, que é uma reunião importante, que é uma reunião sempre muito aguardada, e falou sobre as questões das taxas de juros, as questões desse crescimento bem mais contido, não ter mais esse soft landing, enfim, o mercado está bem aflito
e essa semana toda essa aflição está sendo traduzida nas commodities que têm caído agressivamente. Aí eu vou puxar também a questão do petróleo, porque é o seguinte, ó, o Comitê Técnico da OPEP, Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, eleva a previsão de superávit de petróleo em 22, um aumento de 100 mil barris por dia em relação à previsão anterior. Isso ajuda a intensificar as baixas do petróleo, que já vinham sendo registradas ontem. Na segunda-feira, o mercado subiu mais de 4%. E me parece também que Estados Unidos e Irã vão anunciar aí nos próximos dias um acordo que fizeram, né? E que também ajuda a pesar sobre o mercado de energias, tá certo? A gente vai buscar mais informações sobre isso ao longo do dia. Enfim, essas são informações importantes para você entender, portanto, do que a gente está falando. Uma outra informação: inflação na zona do euro atinge novo recorde em agosto. Muita gente ficou, enquanto eu falava aqui que o Brasil estava conseguindo controlar um pouco mais a sua inflação, que ainda estava alta, muito distante da meta e tudo mais. Ah, mas a gente ainda tem inflação. Tem inflação, senhoras e senhores, e vamos continuar tendo, porque estamos num processo para controlá-la, né? Aqui a gente vem registrando já a deflação em alguns setores. Isso é muito, muito expressivo, tá? Enquanto isso, veja só o que diz a agência de notícias Reuters. A inflação da zona do euro atingiu um novo recorde nesse mês de agosto, superando as expectativas e consolidando argumentos a favor de mais um grande aumento das taxas de juros pelo Banco Central Europeu, mesmo antes de os preços atingirem um pico perto da virada do ano. O aumento anual dos preços ao consumidor nos 19 países que compartilham o euro subiu para 9,1% em agosto, de 8,9% em um mês antes e contra a expectativa de 9%, que já era alta. E já estava alta a inflação, 8,9%, né? E bem longe da meta de 2% do Banco Central Europeu, segundo mostraram nesta quarta-feira dados da Eurostat, a Agência de Estatística da União Europeia. Então, percebo, né? É um processo global. É um processo global. Vocês se lembram que ontem eu prometi para vocês como é que fala isso? Diga lá. Uma entrevista com o Marcos Araújo, né? Para a gente falar sobre a rentabilidade da soja, sobre a rentabilidade do milho. Pois é, essa entrevista mudou para amanhã, às 11 horas, mas por que eu estou falando dela? Porque a gente justamente falou sobre isso. A gente começou, só que aqui teve uma queda de energia, senhoras e senhores. A gente estava no meio da entrevista, a entrevista caiu, mas a gente falava justamente sobre isso, sobre como este processo inflacionário, a entrevista começava com esse tema, ainda é um quadro realmente globalizado, né? É um cenário comum para as principais economias do mundo. Claro que as economias mais fragilizadas vão sentir mais agressivamente, mas como isso tudo tem sido também alimentado por algumas condições, como, por exemplo, a última enchente que aconteceu no Paquistão essa semana. Paquistão, que é importantíssimo produtor de trigo, em anos normais cultiva cerca de 27 milhões, ou colhe 27 milhões de toneladas, e isso é muito sério, né? A gente está falando de uma nova oferta que não chegará ao mercado de trigo. E a gente está falando do trigo, que é como um arroz, base da alimentação de uma parcela enorme da população. E quando você tem menos oferta, os preços vão subir ou se consolidar em patamares que estão mais elevados, embora a gente tenha visto o trigo voltar aos patamares pré-guerra, o que é completamente também importante para esse processo inflacionário, e tudo isso vai se juntando nessa grande análise que a gente tem que fazer e tem que entender do atual momento, tá? Então, por que eu trago muitas, como é que é o nome disso, né? Muitas notícias sobre o quadro geopolítico, sobre o que está acontecendo na zona do euro, na China, a seca, também na China, ou na Europa, ou a enchente no Paquistão, porque tudo isso impacta diretamente o seu dia a dia. A economia global está completamente fragilizada neste momento, está incerta. E isso pesa sobre as commodities agrícolas, pesa para a formação do teu preço, pesa para a rentabilidade que você vai colocar no bolso, tá? Por isso que é importante você acompanhar, portanto, o Bom Dia Agronegócio e toda a programação do Notícias Agrícolas e o programa do João Batista Olive, Tempo e Dinheiro, todo dia, 12h30, tá? Vamos lá.
Bom, falamos então do quadro global, do quadro geral. Enquanto isso, a soja foi intensificando as suas baixas e perde agora de 10,5 a 11 pontos. O novembro tem 14 dólares e 22, o janeiro 14 dólares e 27, o março 14 dólares e 28, o maio 14 dólares e 29 centos por bushel. O que pressiona os preços da soja agora, além deste quadro global de aversão ao risco? As perspectivas de uma safra recorde nos Estados Unidos, tá? Pouco mais de 123 milhões de toneladas, bons índices de produtividade sendo registrados, principalmente no leste do cinturão produtor. O nosso time que está lá, liderado pelo Daniel Olive, no Crop Tour do Grupo Laboro, com Big Safra e tudo mais, como eu tenho falado bastante, agora está no oeste do cinturão, onde as lavouras sentirão mais. O que eles já puderam perceber? Que o milho realmente foi o que mais sofreu. Entre soja e milho, a cultura do milho está muito mais prejudicada. A soja tem espaço e tempo para se recuperar, mas isso só vai ser possível se as chuvas chegarem efetivamente a esses estados, a essas regiões que sofrem com a falta de chuvas, como é o caso dessa região que a gente vai ver agora em Iowa, né, na cidade de Maine, né, no estado de Iowa, para a gente entender, tá? Então eu quero que agora vocês assistam o vídeo que chega direto do Crop Tour Estados Unidos-Canadá 2022-23 para entender mais ou menos o que é que eu tô falando quando a gente está falando em oeste dos Estados Unidos precisando de chuva, tá certo? Vamos conferir. Então, o que a gente tem observado e conversado durante a viagem até agora é que o milho, por ter sido plantado antes que a soja, ele já praticamente fechou o ciclo, né? Alguma outra lavourinha que você vê que tem alguma ponta sem encher e tal, mas é muito pouco. A maioria está bem formada a espiga e com potencial de produção alto. Agora a soja, como foi plantada mais tarde, ainda tem muito para encher grão. A maioria está na fase que mais necessita de água, que é o enchimento do grão, e as lavouras estão muito secas, muito secas, e se não vier chuva, a perca é muito grande, muito grande. Pessoal, esse que vocês assistiram agora é um produtor de Altaquari, no Mato Grosso, que está acompanhando o Crop Tour. E é ótimo que a gente tenha produtores ali nesse time, porque eles nos ajudam a entender efetivamente o que está acontecendo com as plantas, né? Então a gente tem ali na região oeste solos mais secos. Inclusive ontem nós fizemos um balanção, deixa eu pedir para a Letícia colocar para vocês na tela também, para vocês entenderem do que eu estou falando. Nós tivemos ali um balanção sobre as visitas feitas no leste, né? Então, os estados de Indiana, Illinois e Ohio foram visitados. E aí, o que a gente tem de destaque? O milho não tendo sofrido tanto, segundo o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, não tendo sofrido tanto quanto foi pontuado ali pelo ProFarmer na sua experiência, né? Ele acha que seguramente teremos uma produtividade média maior do que os 168,1 bushels por acre que o ProFarmer estimou na última sexta-feira, né? E que a soja está bem boa e que vai ter um bom potencial produtivo. Mas ele pontua essa transição para o oeste, né? E fala: olha, agora a gente tem que pensar que a gente vai entrar numa nova realidade. Nova realidade de clima, nova realidade de condições de solo, nova realidade de início de plantio, nova realidade de qualidade das lavouras, tá? Então, a partir de agora, a gente começa a trazer as informações do oeste e onde a safra sofreu um pouco mais. Resta saber quanto mais, né? Se foi tudo aquilo que o ProFarmer pôde registrar ou se vai ser talvez um pouco mais ameno o que se sentiu. Então, a gente percebe que a questão da safra americana de soja recorde está no radar do mercado, é por isso que os preços continuam subindo, caindo, perdão. 2, o comportamento da demanda ajuda a equilibrar o mercado da soja, por isso que a gente tem ainda um preço acima dos 14 dólares por bushel e testou, inclusive, uma resistência importante nos 14,30, perdeu um pouquinho, mas perdeu agora
os 14,30. E o Wlamir, lá na segunda-feira, o Wlamir Brandalize deu entrevista ao João, como faz todos os dias, e falou, ó, a gente vai ter um mercado em serrote essa semana. Altas e baixas, ou baixas mais fortes, baixas mais amenas, né? O mercado, na segunda-feira, teve um dia muito duro, perdeu mais de 20 pontos. Na sequência, veio ali na terça-feira também recuando agressivamente para amenizar suas perdas no final do dia e terminar o dia com 5 a 7 pontos de baixa. Hoje, começou o dia com baixas também mais contidas, já intensificando, passam de 12 pontos agora. E o mercado, segundo o Wlamir, ia ficar nesse intervalo de 14 a 14,60, até que a gente tenha um entendimento real do tamanho certo da safra dos Estados Unidos. E neste meio tempo, o que vai acontecer? Aos poucos, a gente vai virar a bússola para a nossa safra aqui na América do Sul, que tem boas perspectivas para o Brasil, principalmente. São coisa de até 153 milhões de toneladas na análise de algumas consultorias privadas. Agora, digo uma coisa, a gente vai ter que ter muita atenção aos números da área da safra 22-23, tá? Já é um ponto colocado também pelo Marcos Araújo, que volto a dizer, amanhã às 11 horas está de volta, tá? Amanhã, vou deixar aqui nos comentários, inclusive, do Instagram, tá? Ao vivo, quinta-feira, dia 1º, às 11 horas, tem Marcos Araújo, tá? Para falar o quê? Rentabilidade da soja, rentabilidade do milho, ok? Aí, virando um pouquinho a chave para o milho, vocês vão ver que hoje os preços estão cedendo, né? Para o milho, para o trigo, mas vão acompanhando as demais commodities, as baixas que se observam também nos derivados de soja. É natural que os preços cedam, principalmente o milho, que já testou nessa semana suas máximas em 2 meses na Bolsa de Chicago. Só que também já destaco uma outra situação, uma outra análise de Wlamir Brandalize. Quer ver? Vou trazer para você aqui, ó. B3 se apoia no mercado internacional e milho pode voltar aos R$100 nesta semana, segundo disse Wlamir Brandalize, tá? Isso para fazer uma análise na segunda-feira. Depois o mercado veio cedendo e tudo mais, mas a gente está de olho nisso, já que o quadro de fundamentos do milho é bastante positivo, principalmente do ponto de vista da demanda, tá? Principalmente do ponto de vista da demanda. Olha só, Brandalize destaca o fôlego positivo do milho nesta reta final de colheita da segunda safra brasileira. Abre aspas para o Wlamir. Era um momento em que deveria estar pressionado o preço, mas esse mercado internacional muito firme para o milho e a falta de vendedores no mercado brasileiro estão dando suporte para as cotações em níveis bem interessantes, tá? Então, você que está aí acompanhando o mercado de milho, entenda que você está num momento aí bastante favorável. Agora, precisa fazer suas contas, entender a formação do teu preço, teus custos de produção, saber se é momento de participar do mercado, tá? Vamos checar o milho na B3? Nesse momento em baixa, acompanhando as perdas de Chicago. Setembro, R$ 85,15. Novembro, R$ 89,42 por saca. Janeiro, R$ 93,61. Março, R$ 96,75. Então, perceba, o mercado de milho tem um suporte importante. Pode ir buscar os R$100? Pode, mas vai ter um outro obstáculo no caminho, que é a questão cambial, né? Ontem o dólar voltou a subir, fechou com uma super alta de 1,6%, para valer R$ 5,11 ou 12 centavos, salvo engano. E hoje a gente já tem uma nova abertura do dólar em campo positivo, são R$ 5,15, uma alta de 0,7% às 9 horas e 22 minutos pelo horário oficial de Brasília, tá? Então, esse é o cenário para o mercado de milho. Preços firmes, sustentados, vendedores contidos, compradores ávidos por milho, e essa falta de liquidez vai deixando ali o mercado mais contido, mas ainda assim em patamares elevados, tá certo? Atenção ao câmbio, atenção a Chicago e ao andamento das cotações na B3, ok? Tenha atenção a tudo isso, que é importante estar na tua conta. Bom, vamos dar uma checadinha ali nos nossos comentários. Ainda não consegui chegar aqui, né, nas participações. Vamos lá. A Marila nos mandando bom dia. O Sérgio Polizel, Bolsonaro em frente. O Elvis Teles, bom dia, São Paulo, capital. O Elvis sempre com a gente. Vete Coura, Dionísio de Minas Gerais. O Flávio Cabral nos mandando bom dia. A Karine Sabrina também nos mandando bom dia.
o Eric Matos e também o Márcio Fagundes, meu amigo sempre por aqui. Bom dia, Carlinha. Vamos às notícias do Brasil e do mundo. E hoje em Curitibanos amanheceu com uma temperatura de 4 graus. Aqui em Valinhos agora tá 15 graus, interior de São Paulo. Carlinha, bom dia. Você acha que a baixa da arroba de agosto pode alavancar alta em outubro devido ao desânimo do pecuarista? Bom dia, você. Obrigada pelo conteúdo. Bom dia, obrigada também, Lucas. Lucas, olha só. Eu não, mas assim, os analistas e consultores de mercado, quando a gente pensa no mercado de boi, não veem o espaço para essas alavancadas, para essas altas fortes que podem se registrar ou poderiam se registrar nos próximos meses, porque a gente tem uma necessidade de melhorar o nosso consumo interno de carne bovina para ajudar a enxugar um pouco os estoques e a gente ter um momento melhor desse mercado, né? Então, assim, vou levar essa pergunta para os especialistas, né? Todos os dias, às 11h30, Alexander Horta está ligado com um novo profissional todos os dias, né? E eu já separei aqui a sua pergunta para a gente mandar, tá, para os especialistas para que eles possam lhe responder de forma mais adequada. O que eles já vinham sinalizando, né? Já haviam falado que a gente não teria um segundo semestre de explosão de preços em nenhum momento, caso a gente continuasse com o mercado como está. Então, eu não vejo também grandes disparadas de preços aí podendo acontecer no mercado do boi gordo por esta condição, tá? Por esta condição. Vamos ver como ficaram os fechamentos da última terça, ontem, né? E que são os indicativos para a gente começar o dia hoje, um levantamento do aplicativo AgroBrasil, que se você não tem ainda, baixe já na sua loja de aplicativos, AgroBrasil com Z de Zebu, tá? Ó, o aplicativo nesta terça captou registros ainda com escalas longas para os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, o que, Lucas e amigos, ainda é um sinal de pressão sobre os preços, tá? São Paulo, entre 280 e 305 reais por arroba. As escalas ficam em 13,8 dias, tá? Mato Grosso do Sul, entre 275 e 283 reais por arroba, média R$ 274,14, escalas 9,9 dias, e não foram registrados negócios para os estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso, tá? No aplicativo AgroBrasil. Ainda assim, a gente tem um levantamento das escalas das indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo. Mato Grosso, 6,4 dias. Goiás, 10,6 dias. Minas Gerais, 11 dias úteis são as escalas lá no estado mineiro, ok? Então, vejam que são escalas ainda bem alongadas, tá? Os preços de médias citadas, lembrando, essas médias que a gente traz aqui no levantamento do Daniel Lopes, do aplicativo AgroBrasil, eles são livres de impostos e para pagamento à vista, tá? E reforço, as escalas citadas aqui também são referentes às indústrias que são acompanhadas pelo aplicativo. Se você ainda não baixou esse aplicativo, baixe já, tá? A gente tem aqui, eu vou deixar para vocês aqui, ó, @agrobrasil app, tá? Aí é sucesso. Você bota lá e baixa esse aplicativo já e vai ser realmente bastante bom para você, tá certo? Dona Eliana, bom dia, hein? E bom dia também para Marlene, que está nos mandando um bom dia por aqui. Obrigada. Bom, estamos ali no YouTube também, né? Vamos ver. Bom dia, Renato Lourenção. Bauru, 13 graus, ventinho gelado ainda. Como é que está o mercado de açúcar? A China comprando muito? Pois é, o mercado de açúcar hoje está recuando um pouquinho. Vamos abrir as cotações, Renato? Aproveitar a tua pergunta para a gente dar uma olhadinha ali no mercado de açúcar na Bolsa de Nova York. Hoje é um dia de baixa para os preços, vai acompanhando o mercado de petróleo. Outubro, 18 centes mais 3 por libra-peso. Março, 17 centes mais 89. Maio, 17 centes mais 34. Julho, 17 centes mais 10. As baixas variam de 0,3% a 0,4%, tá? Então, temos aí um mercado pressionado. Renato, não tenho essa informação aqui, assim, ó, de pronto sobre as compras chinesas de açúcar. Vou buscar para ti e aí a gente vai te trazendo, portanto, essa informação, tá? O que eu posso te dizer que assim como alguns outros mercados, como é o caso do café, e eu sempre falo que eu pareço um disco arranhado falando isso aqui, temos fundamentos muito bons, positivos, bons para o mercado, né? Porque a gente está falando de fundamentos para o café, por exemplo, de uma safra menor, né? Não é bom para o cafeicultor, mas que é bom para o preço, né? Eleva o preço.
mas vem essa pressão de outras vertentes, né? Para o açúcar não é diferente, ainda mais por ter essa ligação tão forte com o mercado de petróleo, tá? Então, eu vou buscar entender como é que está essa demanda chinesa pelo açúcar, tá certo? Inclusive ontem o CPEA trouxe uma nota bem importante sobre o mercado de açúcar, vou dividir aqui com vocês, agora 9h29 pelo horário oficial de Brasília, deixa eu abrir aqui a informação do CPEA. Liquidez diminui no spot e cotações têm leve recuo aqui no mercado brasileiro. A liquidez diminuiu no mercado spot paulista de açúcar cristal na última semana, com menores volumes captados pelo CPEA. Os compradores, que geralmente adquirem o adoçante para pronta entrega, estiveram pouco ativos, enquanto agentes de usina seguiram firmes nos preços pedidos, mesmo diante da menor demanda. Assim, de 22 a 26 de agosto, a média do indicador CPEA Exalc, a cor Icumsa, né, que é a qualidade ali do açúcar negociado, de 130 a 180 foi de R$ 128,40 por saca de 50 quilos, uma pequena queda de 0,4% em relação à semana anterior, tá bem? Então esse é o quadro para o mercado de açúcar neste momento. Obrigada pela tua pergunta. Sim. Renato, perguntando também sobre se mudamos o horário da live, né? Não mudamos o horário da live. É que, como a gente às vezes tem, né, um tempo maior para apurar essas informações ao longo do dia, da manhã, né? Às vezes a gente chega um pouquinho mais tarde. Mas 8h30 já deixa tudo aí conectado, que a gente quer chegar às 8h30, 8h35 para te trazer essas primeiras informações, tá certo? Obrigada. Deixa eu ver aqui, o Ronaldo Silva, de Goianésia, também nos mandando bom dia. Temos também o Kleber Eduardo. No caso da Selic, tem previsão de manter ou já começa a dar sinais de queda? Kleber, não vejo sinais de queda. A gente não tem espaço para queda na Selic agora, dado o atual quadro econômico, tá? A gente teve altas, inclusive, consecutivas na taxa básica de juros aqui no Brasil, e vamos entender o que vem aí na próxima reunião do Copom. Não vejo enfim, essa condição de baixas aí para a taxa Selic, tá? A Neide Rosa, sempre conosco também. Bom dia, Carlinha. Bom dia. O Cleidson, bom dia. Você tem alguma previsão para o mercado de leite para os próximos meses? Cleidson, acho que a Letícia já trouxe aqui algumas informações para você, né? A gente tem ali uma manutenção de alta nos preços do leite. A gente tem uma condição ainda de um cenário que favorece essa situação. Inclusive, de acordo com os dados do CPEA que foram divulgados ontem, o preço ao produtor renovou o seu recorde em agosto. Todavia, a gente tem aí uma possibilidade de queda forte em setembro, tá? Olha só o que diz os pesquisadores do CPEA, tá? Os preços atingiram patamares tão elevados nas gôndolas que desde a segunda quinzena de julho observa-se um enfraquecimento da demanda. Com estoques aumentando no varejo, a pesquisa do CPEA, que monitora as negociações diárias entre indústria e atacado, mostram a diminuição nos preços dos lácteos ao longo de agosto. Na média mensal, o leite UHT e a mussarela se desvalorizaram entre quase 15% e 10% de julho para agosto, respectivamente. Essas quedas no mercado de derivados devem ser transmitidas ao campo, resultando, portanto, em uma diminuição no preço do leite captado em agosto, a ser pago ao produtor em setembro, que é assim que funciona o mercado de leite, certo? Outro fator que deve interromper o movimento altista ao produtor em setembro é o forte aumento das importações, que registraram um incremento de 27% no mês de julho, tá? Então, esses fatores poderiam trazer uma pressão sobre os preços do leite a partir de setembro, mês que vem. Leite captado em agosto, tá? Além disso, a oferta no campo também deve voltar a aumentar nos próximos meses. O incremento considerável nos preços do leite e a queda nas cotações da ração começam a estimular uma recuperação gradual da produção no campo, sobretudo no sul do país. Ao mesmo tempo, espera-se que o retorno das chuvas de primavera favoreçam a disponibilidade, melhor dizendo, de pastagens e, com isso, aumentando a oferta de leite. Então,
contas sendo feitas, registre aí os seus negócios para a gente entender como é que ficam, então, estes mercados, tá certo? Olha só, Letícia está me trazendo aqui algumas informações importantes. Dona Salwa, bom dia, hein? Bom dia. Motagro Consultoria também, bom dia. Tony Faria, qual tá maior, a Selic ou o IGPM? Eu acho que é a Selic, tá? Vou checar, mas acho que é a Selic. Dona Salwa falando para mim aqui que ela tá falando de São Paulo, estado de São Paulo, né? Salwa, porque eu sei muito bem onde você está, tá certo? Ó, o que eu tô sabendo aqui? Letícia está me informando que, Carol, tem gente assistindo direto do Crop Tour, então um beijo, um abraço pro time todo do Crop Tour Estados Unidos, Canadá 2022-23, time ali liderado pelo seu Ginaldo Souza, né, esse vanguardista dos tours de safra de brasileiros nos Estados Unidos. Tem ali o nosso diretor e o meu grande amigo, um dos melhores amigos que a vida me deu, graças a Deus, Daniel Olive. Então, um beijo para vocês. Olha aí, olha essa foto. Não! E não é nem só do crop tour do seu Ginaldo e do Daniel. É o crop tour que o Jonathan Simeão tá fazendo também, junto com o CAEP, né? E olha só, acabei de receber essa foto, então, não sei o nome dessa espectadora, mas se a gente tiver, Letícia, me manda, que eu já quero mandar um abraço especial, direto, para o Jonatas também, meu grande amigo Jonathan Simeão, meu parceiro de edição aqui no Notícias Agrícolas, né? Quem conhece o Jonathan sabe da incrível capacidade jornalística que tem esse garoto, que ontem, inclusive, estava ao lado, senhoras e senhores, de Tom Vilsack, secretário de Agricultura dos Estados Unidos, lá na Farm Progress Show. Inclusive, as informações dele estão chegando por aqui. Tá subindo uma entrevista com ele, deixa eu ver se até já não tá no ar, com o produtor John Maxwell, que recebe lá na Cinnamon Ridge, sua fazenda, muitos produtores, né, em Donahue, Iowa. E olha só o que diz o Jonatas. O produtor do estado de Iowa aposta na diversificação e está otimista com nova temporada de grãos. Tive o prazer de conhecer o John Maxwell no primeiro crop tour que eu fiz, 2012, 13, faz um pouquinho de tempo só. Estive lá na Cinnamon Ridge. O John é um cara incrível, super receptivo e tudo mais, e ele abre ali toda a sua, né, o seu dia, enfim, as suas, né, enfim, é aquilo. Muito legal saber que o Jonatas também está podendo ter essa experiência. Ó, apesar de condição climática em sua lavoura ser positiva, lá em Iowa, hein? Segundo a agricultura visitada pela My Farm Experience, inclusive com boas perspectivas de produtividade no novo ciclo, há áreas que enfrentaram seca no estado de Iowa e também em outros estados do meio-oeste dos Estados Unidos da América, tá? Vale a pena conferir, então, essa entrevista com John Maxwell em Donahue, em Iowa, principal estado produtor de milho dos Estados Unidos e segundo maior de soja, tá? Maravilhoso. E aí, seguimos por aqui. Bom, senhoras e senhores, são 9 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Volto a dizer, né? Tão logo eu tenha o nome dessa espectadora, quero mandar um abraço incrível para ela, porque pensa, né? A pessoa tá lá nos Estados Unidos checando as informações que a gente está acompanhando por aqui. Muito bom, obrigada pelo prestígio, pelo privilégio, viu? Vocês são sensacionais. Obrigada. Por vocês que eu trabalho, sempre falo isso. Bom, falamos dos principais mercados. Vamos dar uma passadinha ali pelo mercado do café. Ontem a Virgínia Alves fez uma excelente entrevista com o senhor Eduardo Carvalhais, um dos mais experientes analistas da cafeicultura brasileira, que ele disse o seguinte, abre aspas para o Carvalhais, ou para o seu Duda, como chama o mercado. Café, 2 pontos. Nunca enfrentamos uma situação como esta no mercado. Por que ele fala isso? Porque ele está vendo o mercado completamente enlouquecido, numa montanha-russa de emoções, e já fala, vai continuar desse jeito. Segundo Carvalhais, o cenário continua sendo de muita nebulosidade para o mercado do café, com preocupação com a oferta do grão, problemas na safra brasileira e colombiana, além de uma expectativa muito grande para o retorno das chuvas na safra 23. O especialista afirma que o melhor cenário para o produtor brasileiro, atenção, é continuar fechando o negócio na medida em que precisa de caixa e que nunca se viu um momento de tanta incerteza
no mercado de café. Isso aqui são mais de 30 anos de experiência, tá? Seu Duda tá falando isso com mais de 30 anos de experiência. Eu tenho falado muito sobre isso aqui no Bom Dia Agro. Quando a gente fala de café, a gente está falando de vendedores muito mais contidos, né? E isso é muito sério, isso é muito importante, tá? Olha só, quero passar aqui os preços do café para vocês, tá? Vamos checar como é que tá a Bolsa de Nova York. Dezembro, 2 dólares e 36 mais 45 por libra, alta de 0,5%. O março sobe 0,4 para valer 2 dólares e 29 mais 70. Maio, 2 dólares e 26 mais 10 por libra peso, uma alta de 0,4%, enquanto o maio 23 cede 1,6% para valer 2 dólares e 25 mais 50 por libra, ok? Senhoras e senhores, ó, a nossa espectadora é a Gabriela Tonial, produtora que está acompanhando lá o Crop Tour com o Jonathan Simeão e o time da CAEP, uma parceria de sucesso que começou esse ano. Estou realmente bem feliz do Jonathan estar passando por essa experiência, trazendo informações para a gente em loco. Como eu falei, um grande salto na carreira do Jonathan. Ontem estava lá do lado do Tom Vilsack, trazendo informações para os produtores americanos e, consequentemente, para os produtores brasileiros. Então, o Jonathan registrando esse momento da Gabriela, checando ali as informações do Bom Dia Agronegócio, enquanto está no seu deslocamento ali no Crop Tour. Um abraço, viu, Gabriela? Obrigada mais uma vez pelo prestígio. É muito bom saber que a gente está alcançando terras distantes também, né, com as nossas informações. Senhoras e senhores, 9 horas, 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos caminhar para o final do Bom Dia Agronegócio dessa quarta-feira, 31 de agosto, finalmente. Achamos que agosto, hoje é o dia 43, né? De agosto, travestido de 31, tenho certeza. Algodão CPEA, depois de cair por 2 meses, indicador se recupera em agosto. A gente teve uma recuperação muito forte dos preços do algodão na Bolsa de Nova York neste mês de agosto. Hoje está caindo, é um dia de baixa para todas as commodities, mas teve um movimento bem importante em agosto de recuperação que se reflete, portanto, no indicador CPEA, tá? A notícia já está disponível para você por aqui. Brasil tem desemprego de 9,1% no trimestre até julho, dados do IBGE que já saíram. Dólar avança a 5,15 com mau humor externo. O que eu falei? Petax de fim de mês promete volatilidade. Produtor do estado de Iowa aposta na diversificação, acabei de falar, boletim do Jonathan Simeão. A colheita do café arábica nas áreas da Cochupé ultrapassa os 90%, é a fase final da colheita da safra 22, tá? Sem novidades, açúcar abre com estabilidade em Nova York e Londres nessa quarta-feira. Então já tem mercados de açúcar, café, soja e milho abertos para você nas bolsas internacionais, tá bem? Falamos já da OPEP. Minério de ferro tem terceira queda mensal em Dalian com problemas econômicos na China. As commodities metálicas têm sentido muito. A nebulosidade também sobre o crescimento econômico chinês também tem um peso grande sobre os mercados e vai pesar diretamente no minério de ferro, como vem pesando já há alguns meses, tá bem? Ações de Xangai caem com temores sobre Covid e fraqueza da atividade industrial e contração da atividade industrial da China se aprofunda em agosto com onda de calor e Covid-19. Atenção a essas informações, tá? Como eu falei, já está tudo disponível para você aqui no Notícias Agrícolas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Senhoras e senhores, se eu deixei de responder alguma pergunta, eu peço desculpas. Vou respondendo à medida em que vocês forem me mandando, né? Aquilo que eu não consegui responder agora, vou respondendo nos próximos nas nossas próximas edições. Lucas, vou levar a tua pergunta sobre o mercado pecuário para os nossos especialistas aqui, ouvidos pelo Notícias Agrícolas diariamente, fechado, e amanhã eu vou te dar uma resposta mais completa. Danilo Padovani, bom dia, Carla. Sacramento, Minas Gerais, bom dia, Danilo. Bom ter você aqui. O Ronaldo Sobreiro, bom dia. Carla, você acredita em pandemia na China? Entra na Metsu e veja seca lá, porque o fechamento das indústrias das cidades. Total. Bom, Ronaldo, assim, acredito que os números de casos estejam aumentando, né? Isso mostra que a política de tolerância zero do Covid para a China está em vigência e continua acontecendo, mesmo a gente não tendo todo aquele número de casos. Ontem eu falei sobre esse número aqui, eram 1.556 novos casos de um dia para o outro, né, no final de semana, em 26 províncias. Então tá bem espalhada
a Covid-19 ainda na China, né? E o governo adotou essa postura, né? Essa postura de tolerância zero, assim que é, assim que é. E aí soma-se a isso essa onda de calor, né? Essa onda de calor que secou rios importantíssimos, toda a cadeia logística da China está comprometida, toda a cadeia de abastecimento da China está comprometida, a China vai ter que importar mais alimentos, segundo os especialistas de mercado, perdeu trigo, perdeu arroz, pode perder soja, perdeu milho, e sabe que vai precisar comprar mais. Então, assim, acho que são coisas complementares que ajudam a gente a entender que momento é esse para os chineses. Então, falta energia, a comida não falta, né? Mas as safras estão comprometidas. O Ministério da Agricultura chinês colocou ali, né? O governo chinês, de uma forma geral, colocou um volume grande de dinheiro para tentar conter essa perda das suas colheitas, mas o clima não dá para controlar, então o que dá para controlar eles estão fazendo e estão ali se ajustando diante dos problemas que estão enfrentando agora. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que fazer a análise, e claro que tudo isso vai pesar diretamente sobre o mercado global. A gente está falando da China, essa gigante, a segunda maior economia do mundo, 1 bilhão de pessoas para serem alimentadas, para terem energia e tudo mais. Então, sim, acho que eu acredito sim no que está acontecendo lá. Inclusive, ó, separei aqui para você, deixa eu lembrar, Ronaldo, né? O nome dele. Ronaldo, obrigado pela tua pergunta, acho completamente pertinente para esse momento, tá? Olha só o que diz a Agriinvest. Shenzhen e Guangzhou, as principais metrópoles do sul da China, com mais de 35 milhões de pessoas, colocaram partes das cidades em lockdown. As duas cidades estão adotando o chamado Covid dinâmico. A cidade limita os principais pontos de movimentação das pessoas, como metrôs, rodoviárias, aeroportos, táxis, shoppings e escolas, mas diferente do que foi visto em Xangai, não para tudo, né? Embora esteja parando pontos importantes de fluxo, não para tudo. No entanto, essa é uma questão de números. Os chineses sabem que se a cidade passar de um certo número de casos diários, os lockdowns podem incluir blocos de apartamentos, ruas e bairros. No total, 41 cidades adotaram algum tipo de lockdown nesse momento, ou seja, 34% do PIB chinês, tá? Isso é muito sério. Isso é realmente muito sério. Por isso que eu sempre me rendo aqui aos comentários do Eduardo Vanin, porque eu acho completamente importante esse cruzamento de informações, viu, Ronaldo? Entender que 41 cidades em algum tipo de lockdown respondem por 34% do PIB, nos ajuda a entender por que o minério de ferro vem despencando por semanas, por que a demanda por soja sofreu nos últimos meses, enfim, a gente consegue entender, aprofundando um pouco mais o nosso entendimento sobre esse momento atual da China. Volto a dizer, muito obrigada pela tua pergunta, tá bom? 9h46, senhoras e senhores, a gente vai ficando por aqui com esta edição de quarta-feira, 31 de agosto, do Bom Dia Agronegócio. Amanhã tem mais, amanhã é setembro, né? Vamos fechar esse mês de agosto, que para alguns passou até bastante rápido, né? Para mim não, para mim passou lento como todo agosto. Os meus últimos 36 agostos foram lentos, viu? Eu acho. Então, ó, a gente volta a se encontrar amanhã. Te desejo uma excelente quarta-feira de bons negócios, de decisões assertivas, que é isso que a gente faz aqui. Estar ao seu lado para que você possa ter um ambiente saudável, confiável e responsável de apuração de informações para que elas cheguem até você e você possa fazer bons negócios e tomar boas decisões. Fechado? Boa quarta, até amanhã.